do horário, mas tem intenção de ir, cara. Mas eu estou aqui, estou posicionado. É porque tá. Amém. Então, dando continuidade, o que eu estava falando foi que teve um experimento, vocês estão ouvindo aí? Não, tá de boa. Que mudou o cenário novo, né? Mexicano. Aí, fizeram esse experimento. Quando essa moça começou a chorar copiosamente, o pessoal da produção chegou e disse que ele não era um vidente, que ele era um ator. E que tudo aquilo que ele falou foi apenas intenção. A mulher não aceitou. A mulher que estava chorando, ela não aceitou que ele era um ator. Ela disse, não, ele tem evidência, ele revelou minha vida. Ou seja, as pessoas vivem tão carentes que qualquer um que fala qualquer coisa que bata com aquilo que é a vida da pessoa, ele já toma como uma profecia e tal. E o rapaz falou, não, eu sou ator, se apresentou, mas ela não adiantou. Ela chorando, ela dizendo que não, que ele era um vidente. Então, assim o que tem acontecido é que, ao invés de ter revelações e profecia, há todo um charlatanismo atrás e é uma coisa só. No capítulo 12 que a gente leu, Paulo dá ênfase, depois que ele fala dos dons, ele vai dando a lista dos dons, ele fala, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Ou seja, o dom espiritual dado à igreja, os irmãos conseguem entender isso, que os dons espirituais é para edificação do corpo, não pode ser para promoção pessoal, que todo aquele que usa os dons, ou supostamente dons, como a gente vê na internet aí, como vê em determinados lugares, é uma coisa que está fora do que está escrito no capítulo 12, o que é que realmente Deus deu os dons aos homens, deu dom à igreja, para que a igreja fosse edificada para o que for útil. Como é que pode aqui agora, nós pegamos esse lugar aqui, enchemos de pessoas, convidamos elas, dizendo que Deus aqui está neste lugar, e que o homem de Deus vai chegar aqui e tal, e aí de repente uma pessoa só é usado por Deus, entre aspas, e todo culto não é baseado no corpo, não é baseado na edificação, é simplesmente para promoção daquela pessoa. Então, quem quiser continuar ignorante, o texto está dizendo bem claro, não quero que vocês sejam ignorantes. Se vocês quiserem, a pessoa quiser viver ignorante, vai viver baseado nesses caras. Tem criança envolvida, menina com 12 anos, 10 anos, e o menino falando para menino, é uma coisa muito ridícula isso. Chega a ser patético. E outra coisa, repare que nada é substancial. Não existem os elementos de consolação, de edificação e de exortação. Só existe aquelas revelações michuruca que não diz nada para ninguém, só para enganação. Então, os dons dados à igreja é para o que for útil, é para que o corpo venha a crescer, é para que a manifestação do amor de Deus se propague no meio dos irmãos, né? Capítulo 12 termina. Você não queria falar sobre isso, né? Versículo 30, pode. 30. Todos têm dons de curar, todos falam em línguas, todos têm o dom de interpretar essas línguas. Entretanto, procure com zelo os melhores dons, para ir na parte A do versículo 31. O que é interessante é que eu estava falando aqui que só tem essas revelaçõezinhas de churuca, mas não tem um paralítico andando de fato. Na Bíblia fala que quando havia um paralítico e pedia esmola a Pedro, ele estava na porta de um templo, ele falou assim, eu não tenho nem prata, não tenho dinheiro. Tenho pix. Não tenho dinheiro aqui não. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. E ele saiu pulando. O cara quer falar disso aí pulando. Ele saltitou
Todos os que eram cegos viram, todos os que eram endemoniados foram expulsos. E outra coisa, nesse negócio de ficar 1 hora expulsando demônio, não existe na Bíblia. O espírito maligno sai no momento em que você manda sair em nome de Jesus. É cansativo você expulsar uma coisa que não sai de 40 minutos, saio, não saio, saio, não saio, saio, não saio. Meu Deus do céu. A outra coisa é que, reparem que quando há uma manifestação de cura, entre aspas, de uma pessoa com a muleta, ela não sai pulando e andando. Ela dá alguns passos assim, cai. Você sabe por quê? Ela dá uma pessoa que está em cadeira, ela levanta, dá uns passos, aí cai. Aí o pessoal, andou. Por que acontece isso? Porque a mente, ele foi levado por uma questão de sugestão, o corpo deu uma recarga nele, ele saiu, ele levantou, deu alguns passos, depois caiu de novo. Porque isso é da mente. A mente consegue, estude se vocês quiserem sobre isso, a mente consegue fazer com que o corpo, naquele momento, dê uma carga de força e ele consegue andar. Andar não, ele não anda. Ele dá alguns passinhos, mas ele cai. Detalhe, ele não sai saltitando, andando e pronto, aí foi curado. Ele era paralítico de nascença ou ficou paralítico. Não existe isso. O que acontece com relação a essas pessoas que saiam assim, dão esse reboot, o que acontece? É a mesma coisa quando nós falamos de piolho. Quando a gente estava no colégio, pelo menos nos 70, 80, era prático pegar um piolinho. E aí, quando se começa a falar, eu tive piolho, tal, automaticamente nós sentimos ele andando na nossa cabeça. Aí olha lá, coçou, alguém coçou, entendeu? Ele coçou. Então a gente sente por causa da lembrança. A gente começa a lembrar e a mente projeta um piolho na nossa cabeça e a gente coça. Sabe, o piolho na minha cabeça aqui, como é que foi? No instante vê logo ele aqui. Mas aí eu sinto coçar. Há o fato também de pessoas que são amputadas. Tem uma perna amputada, como acontecia com minha velha. Ela tinha o pezinho amputado e ela acho que estava coçando. Não, foi o pezinho dela estava coçando e também ela não tinha os dentes, era tudo dentadura. E ela disse, eu estou com dor de dente. Estou com dor de dente, irmã. Não. Então... Aí... A mente humana traz lembranças de situações e pessoas que sentem a perna coçar enquanto ele não tem perna.